Graça e paz, povo de Deus, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, eu sou Andressa Valério, para você que ainda não me conhece, esse aqui é o meu canal onde eu compartilho conteúdos da Palavra de Deus, para nós enriquecermos a nossa fé, nos enchermos da presença do Espírito Santo de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que você sinta que Deus realmente está falando com você, porque essa é a nova prioridade do canal, deixar Deus falar. Porque nós dependemos da presença de Deus, nós dependemos da palavra de Deus. O que seria nós sem Cristo? E por onde nós conhecemos Cristo? Por meio das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. Então eu quero que Deus possa falar com você. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 1, a visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, e o jumento. O coxo posto pelo dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele. Por que sereis ainda castigados? Por que insistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Não há coisa alguma sã, desde a planta dos pés até a cabeça há só feridas, contusões e chagas abertas, não foram espremidas, nem atadas, nem tratadas com óleo. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma e Gomorra. Eu não vou ir adiante porque o capítulo é muito grande, eu quero repartir ele por partes. O que acontece conosco hoje, com a igreja hoje, quando ela tira o seu foco de Cristo, do Evangelho, do caminho, da verdade e da vida e se desvia para as suas próprias questões? Porque Deus, Ele não nos chamou para nós o adorarmos da nossa maneira. Ele quer que nossa adoração seja feita segundo a vontade dEle. Então, existe um jeito certo de adorar a Deus. Por que é que Deus, ele aceitou a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim? Por que ele se satisfez mais com a oferta de Abel e menos com a de Caim? Porque Abel, como diz a palavra, ofereceu as primícias a Deus. Então, existe a maneira certa, o modo certo de adorar a Deus. Não é muitas vezes cantando as nossas próprias letras, dizendo o que nós queremos, falando da forma que nós queremos, no tom que nós queremos, mas é buscando discernimento para adorar a Deus do modo que Ele quer que nós o adoremos. E a palavra do Senhor vai dizer, logo aqui no início, Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu cresci no meio de uma igreja, onde as pessoas demonizavam muito a teologia. O que é a teologia? A teologia é o estudo da palavra de Deus, é o estudo de Deus, é o estudo da palavra. Estudo de Deus, entender Deus, os nomes de Deus, entendeu? O que Deus fez desde o princípio até o final da palavra de Deus. Então, as pessoas costumavam demonizar muito, elas achavam que não, que é o Espírito Santo que traz a palavra, que é o Espírito Santo que dá ali o entendimento, e isso não é errado, é corretíssimo, tá? Porque realmente se não fosse por meio do Espírito Santo, a gente não conseguia não, a gente nem era convencido do pecado, da justiça, do juízo. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não alerta uma vez, mas várias vezes, a respeito de um povo que não tem entendimento, e como esse povo ele fica destruído, como que uma pessoa ela pode se destruir por falta de conhecimento. Provérbios é um livro inteiro que só vai tratar a respeito disso, de buscar conhecimento, de ter sabedoria, de agir com sabedoria, de buscar conhecimento de novo, e conhecimento outra vez. Nós precisamos buscar conhecimento. Conhecimento aonde? Conhecimento de Deus. Conhecimento da lei de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Eu costumo dizer uma frase que sempre tá comigo, e aonde quer que eu for, eu vou dizer essa frase, porque eu acho que isso aqui é o princípio, assim, do cristianismo. Eu digo, não existe cristão que não ora e não lê a Bíblia. Por quê? Uma pessoa não ora e não lê a Bíblia, ela não é cristã. Então não existe cristão que não ora e que não lê a Bíblia. Nós podemos cometer muitas falhas, mesmo sendo cristão, mas nós jamais deixamos de orar e meditar na palavra de Deus. Porque, primeiro, a palavra de Deus é o modo pela qual nós conhecemos a Deus, e segundo, a oração é o modo pela qual nós exercemos a nossa fé em Deus. Nós estamos ali de joelhos dobrados falando com Deus, exercendo a nossa fé. Para o mundo somos loucos, falando sozinho, para aqueles que não creem. Mas nós temos a certeza que Cristo está ali e está nos ouvindo. Então nós precisamos compreender a nossa posição como cristão. Buscar entendimento. E se te falta sabedoria, conforme a palavra de Deus já diz, se lhe falta sabedoria, peça a Deus que lhe dá livremente.
Se é difícil entender um versículo, se é difícil entender um contexto, se é difícil entender o texto, ore e peça a Deus que lhe dá livremente a sabedoria, o discernimento, a compreensão. Falta no nosso meio uma oração sincera, reconhecendo que a gente não sabe, que a gente depende de Deus para compreender, mesmo que seja a tua palavra. Então nós precisamos buscar entendimento. Por quê? Porque senão a gente vai perecer. Porque é isso que a falta do conhecimento faz. Ela nos destrói, ela nos corrompe. A nossa ignorância por não buscar conhecimento nos corrompe, nos destrói. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que a gente não sabe de tudo, mesmo que a gente pareça saber de muita coisa. Ainda tem coisas que nós não sabemos. A palavra de Deus vai dizer: a nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele. Por que sereis ainda castigados? Por que insistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. E essa palavra aqui, meu Deus do céu, que palavra forte. Porque quando eu leio, embora foi dito e escrito, dirigido ali a ajudar ao povo de Deus naquela época, há 600, 700 anos antes de Cristo. Mas é triste, porque quando a gente lê isso aqui, a gente vê como a nação brasileira ela se encaixa, como o povo brasileiro, a igreja brasileira, ela tem se encaixado perfeitamente nesse texto. Porque hoje em dia falta no nosso meio o amor. Hoje em dia falta no nosso meio a humildade. A gente tem deixado crescer o ego, a soberba. A gente acha que a gente sabe. Alguns até acham que sabem mais do que Deus. Alguns se dizem ser o último profeta e após dele não virá outro. Muitos pregam em nome de Deus, falando puramente da carne. Profetizam em nome de Deus, falando da sua própria mente, daquilo que ele acha que deve dizer. Muitos estão preocupados demais com seguidores do Instagram. Alguns preocupados demais com inscritos no YouTube. As pessoas estão preocupadas demais em satisfazer o desejo da sua carne. E pessoas que eu digo são os cristãos, os crentes, o povo de Deus, aquele ser humano que vai na igreja e toma a Santa Ceia. É dele que eu tô falando. E nós temos nos enganado, porque nós não temos vivido o verdadeiro evangelho. A nossa aparência é de santo, mas dentro de nós, toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. A Bíblia não vai dizer que o corpo estava aparentemente destruído, corrompido e doente. Não vai dizer que havia feridas externas, mas por dentro estava destruído. O coração estava fraco. O coração estava se enfraquecendo. E hoje nas igrejas a gente canta, a gente louva, a gente prega e nós agimos de um modo que as pessoas de fora elas olham para nós e veem santos, mas só Deus conhece o coração. E a gente tem deixado crescer entre nós a contenda. A gente tem deixado crescer entre nós a falta de ajuda com o próximo, o desamor. A gente tem desonrado aqueles que são dignos de respeito e honra. Nós precisamos desesperadamente buscar por Cristo. Ele é a verdade. Cristo é o caminho. Cristo é a vida. Enquanto nós estivermos presos naquilo que nós achamos que é correto, enquanto nós estivermos presos em fazer discussão com outro ministério, com a outra igreja, com as nossas próprias ideologias, não haverá espaço para Cristo. E se não há espaço para Cristo, não há espaço para o reino de Deus. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos nos voltar para a verdade, para o verdadeiro evangelho. Hoje existe muito eu faço, eu sei, eu posso, eu consigo. E Cristo, onde está no nosso meio? Nós precisamos nos voltar para Cristo, repito outra vez, porque nós temos nos esquecido da essência. Lá atrás, na igreja primitiva, os cristãos eles eram massacrados, eles eram mortos, eram comidos vivos por animais, por leões. Eles eram queimados, torturados, decapitados, crucificados. Eles eram mortos de maneira terrível. Por causa de quem? Por causa de Cristo, pelo Evangelho. E ainda assim eles permaneciam, eles mantinham a fé em Deus. Eles não se deixavam se corromper pelos manjares do mundo. Hoje para nós é muito fácil trocar Cristo pela Netflix. Trocar o culto por mais um episódio. Hoje é muito fácil para nós trocarmos o jejum por um manjar, por uma ceia.
por satisfazer um desejo carnal. Hoje é muito fácil a gente trocar a oração pelos reels do Instagram, pelos stories dos famosos que seguimos. Hoje é muito fácil a gente trocar a palavra de Deus. Nós trocamos a palavra de Deus por notícias que nada agregam na nossa vida. Por histórias fantasiosas que não vão trazer nada de diferente, não vão trazer alimento espiritual que precisamos para sobreviver até a vinda de Cristo. Falta-nos conhecimento da palavra de Deus. Porque se nós tivéssemos conhecimento de Deus, nós não pereceríamos como estamos perecendo. Pereceríamos. E alguns até perguntam com que propriedade eu posso dizer isso com tanta certeza. Simples, porque eu tenho olhado para a minha vida. Eu olhei para a minha vida. Eu percebi que eu passava tempo demais no Instagram. Eu percebi que eu passava tempo demais no Pinterest. Eu percebi que eu passava tempo demais lendo livros e romances e coisas que, tudo bem, visitar bons livros, né? Mas a Bíblia é o nosso lar. E eu me dedicava tempo demais a outras histórias e pouco tempo a Cristo, a palavra de Deus. E se eu, que sou uma pessoa que vou à igreja toda semana, tomo Santa Ceia, sou dirigente de culto de missão no meu ministério, se eu, que tenho um cargo na igreja, cargo de liderança, se eu, que medito na palavra de Deus, faço devocional, tenho observado a minha vida e tenho me visto corrompida, quanto mais outros, ser líder, ser dirigente, ser pastor, não nos livra da tentação da carne, de nos fazer ser pessoas corrompidas, pessoas que pecam, pessoa que falha. Dom não nos livra da tentação da carne, de fugir de oração, fugir de jejum, fugir da meditação da palavra de Deus para nosso próprio conforto carnal. Dom não nos livra disso. É uma luta incessante o tempo todo para vencermos essa carne. Um dos nomes do passado vai dizer: eu achei que eu tinha matado meu velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Ou seja, todos os dias o nosso velho homem, ele insiste, ele luta contra a nossa nova criatura, contra o nosso novo eu depois do batismo, para nos dominar e nos fazer voltar às práticas anteriores. Cabe a nós a escolha de aceitar que Cristo seja o Senhor do nosso dia, todos os dias até a sua vinda. Aceitar a Jesus não é uma confissão que você faz uma vez na vida, não. Aceitar Jesus é acordar toda manhã e dizer: Senhor, eu entrego em tuas mãos esse dia. Senhor, eu entrego a minha vida hoje em tuas mãos, porque o amanhã ainda não existe, o ontem já passou, mas o hoje é o presente, é o hoje. E hoje eu vou permitir que Cristo seja o Senhor da minha vida. Não podemos dizer que Ele é Senhor se não o obedecemos, porque se você trabalha para o seu patrão lá no seu trabalho, no seu serviço, você chega na empresa na qual você trabalha e todo dia ele fala: faz isso, isso e isso hoje. Você já tem as tarefas para você fazer. Você sabe o que você vai fazer e você vai lá e faz. Por quê? Porque você deve obedecer, porque ele é seu chefe, ele é seu líder, ele é o gerente, ele é o dono da empresa e você o obedece. Agora Cristo, da mesma maneira, ele é o nosso Senhor e nós devemos a ele obediência. E não é obediência por sacrifício, não é obediência por obrigação, não é obediência porque a gente se vê impossível de não praticar. Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos, na última ceia, ele vai dizer: se vocês me amam, então obedecerão as minhas palavras. Se nós o amamos, nós obedecemos a palavra dele. Então nós precisamos fazer de Cristo o Senhor da nossa vida. Não permitir que o nosso exterior seja brilhante, reluzente, mas o nosso interior corrompido, falta de jejum, falta de oração, falta de meditação da palavra, falta de colocar Cristo no centro da nossa vida. Hoje nós corremos atrás de tantas coisas. É trabalho, é dinheiro, é casa, carro, mansões, ouro, prata, ficar mais bonito, ficar mais elegante, cirurgia daqui, estética dali, skincare daqui. Não significa que todas essas coisas não são importantes, elas são importantes. É importante ter uma casa, um teto para morar, mas mais importante do que tudo é Cristo. O corpo é mais importante do que as roupas. Jesus vai dizer isso. O corpo é mais importante do que as roupas. Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. E vale lembrar que Cristo está voltando, igreja. Vocês acham que ainda tem tempo da gente ficar correndo atrás de tantas outras coisas e deixando Cristo de lado? Não há mais tempo.
Não tem mais, é contagem regressiva. São os últimos, não é minutos, os últimos segundos dessa terra ainda inteira. Agora eu gostaria de dizer para você que está assistindo esse vídeo, se você é cristão e você tem sentido que você tem falhado com Deus, você tem sentido que você não tem sido o cristão que Ele queria que você fosse, eu gostaria de te dizer, Cristo, Ele ainda oferece a graça. E Ele morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás para te salvar, para salvar a sua alma, porque Ele te ama. Ele quer ter um encontro com você verdadeiro. Ele quer cuidar de você. Ele quer estar com você a todo minuto e a todo segundo do dia. Então não espere para você servi-lo amanhã. Não espere para se encontrar com Ele daqui a 2, 3, 4 horas. Se encontre com Cristo agora. Aceite-o verdadeiramente agora. Sirva-o hoje, da maneira que você puder. Ele não espera a melhor, a perfeição de nós. Ele sabe que nunca seremos perfeitos. Ele só espera a nossa disposição de dizer, eis-me aqui, Senhor. Transforma-me, purifica-me, lava-me, perdoa-me. Ele espera a sua disposição. Ele o ama profundamente. Então não deixe para amanhã. Volte o seu coração para Cristo agora. Volte o seu interior para Cristo hoje, a sua alma, o seu espírito e todo o seu corpo para Ele hoje. Porque Ele quer fazer moradas no seu coração. E digo, vai valer a pena. Hoje nós podemos enfrentar dificuldades, desafios, tempestade, mas um dia vai valer a pena. Um dia toda a nossa dor, todas as nossas lágrimas, todos os nossos problemas, um dia nós estaremos com Ele, nada disso mais que nós enfrentamos, nada dessa dificuldade vai ser significante. Tudo vai acabar, tudo vai passar, assim como a nossa vida vai passar, todos os nossos problemas passarão e então estaremos para sempre com Ele, adorando, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Estaremos para sempre ao lado de Cristo. Então vai valer a pena. Volte o seu coração para Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da falsidade. Arrependa-se das mentiras. Arrependa-se do adultério. Arrependa-se da infidelidade, da impaciência. Arrependa-se de toda amargura, de toda raiva, de todo ressentimento. Perdoe, libere perdão e peça para que você possa ser perdoado por Deus. Porque a graça ainda está disponível. Enquanto Cristo não volta, enquanto não morremos, ainda há chance. Se você está vivo, está me vendo agora nesse vídeo, Deus ainda tem uma oportunidade para você.